do mistério da encarnação, fundado no mistério da redenção. Por isso São José aqui faz parte deste mistério. José e Maria são as criaturas escolhidas para a manifestação, para concretizar o mistério da salvação. Por isso, aqui, queremos apresentar para você São José no mistério cristológico, no mistério de Cristo. Ele, que aqui, juntamente com Maria, foi um dos primeiros a fazer a experiência do mistério, da presença, do encontro com Deus no mistério da encarnação. Estamos aqui em um lugar muito interessante. Temos já agradecer a Padre Beniamino Bagatti, franciscano da Ordem dos Frades Menores, arqueólogo, que no ano 1955 fez as escavações, prima da construção da atual Basílica de Giovanni Muzio. Padre Bagatti fez as escavações daquilo que era o povoado de Nazaré, um povoado simples. Esta casa que eu estou mostrando para vocês é uma daquelas mais simples e mais bem conservada que tinha naquele tempo. Uma casa que nós podemos ver ainda um forno, tinha um lugar para colocar os mantimentos, os silos. E aqui vivia, quem sabe, um vizinho de Maria e de José, vivia aqui. Essa era a parte do dia onde eles guardavam os mantimentos, preparavam os alimentos, o forno, e viviam na parte de cima, onde era coberta por palmas, por palmeiras. Nessa simplicidade que Deus se revela, que Deus se encarna. Imaginamos José e Maria vivendo nessa cotidianidade, crescendo e fazendo crescer o Filho de Deus. Porque José é o primeiro, juntamente com Maria, a acreditar no mistério, a cooperar ao mistério da encarnação. Por isso que você que me está escutando, me está acompanhando, você também, com o exemplo de São José, é convidado a entrar no mistério de Cristo, a cooperar. Porque aqui Deus entra na história do povo, na história da humanidade. Por isso José é esse exemplo de cotidianidade, trabalhador, pai, responsável. Por isso José, como dizia São Tomás de Aquino, o bono prolis, aquele que realmente é o pai de família, que tinha que sustentar, que tinha que viver nas dificuldades daquele tempo, indo a trabalhar em Séforis, que era a cidade maior aqui perto. Mas José é esse exemplo de um Deus que caminha com o seu povo, que está junto. Como é simples o povoado de Nazaré. Nazaré nunca foi falada no Antigo Testamento. Não encontramos Nazaré no Antigo Testamento. Pela primeira vez no Novo Testamento. Simples, pobre, de gente simples. E o mistério de Deus é entregue a José, homem simples, silencioso. Seria bom, olhando a simplicidade desta casa, imaginar os nossos pais silenciosos, trabalhadores, ou daquelas pessoas que cooperaram na nossa formação, no silêncio, de estar atrás das cortinas,
José é esse exemplo de cooperação na simplicidade, na humildade. José é o homem da humildade. As notícias que nos ajudam a compreender esse povoado, encontramos também nos evangelhos apócrifos. Os evangelhos apócrifos eram notícias históricas, algumas não, que não entraram canonicamente entre os 4 evangelhos, mas são interessantes. Aquele que fala muito de São José e de Maria é o proto-evangelho de São Tiago, do ano 200, que é muito interessante, onde fala que José vivia aqui, em uma dessas casas, que conheceu Maria, que foi escolhido por Deus, por meio dos sumos sacerdotes, que viram nele as virtudes necessárias para esposar a Virgem Maria. José foi escolhido. Tinha muitas pessoas importantes naquele tempo. Tinha os imperadores romanos, tinham pessoas até de raiz hebreias, judaicas, que eram inteligentes, que viviam em Séforis, que conhecia bem as línguas, mas foi escolhido José, homem simples, trabalhador, que trabalhava com as suas mãos aqui em Nazaré. Por isso José, homem da humildade, da simplicidade, nos ensina como conhecer Cristo. Para ainda conhecer São José, temos o privilégio, a graça de estar aqui no Museu Franciscano com o nosso experto do museu, Eduardo, que vai nos dizer: Nazaré existia ou não antes do período de Cristo? Porque não vem nunca nomeado no Antigo Testamento. Eduardo. Qui troviamo l'epoca del Mezzo Bronzo, 2000 anni, quasi 2000 anni prima di Cristo, tempo di Abramo. Então, Nazaré existia no Antigo Testamento. Essa cidade tão simples, tão pobre, nunca nomeada no Antigo Testamento, já existia. Mas Deus voltou seu olhar para aqui, para Nazaré, para Maria e para José. O estudo da arqueologia nos ajuda a conhecermos melhor os lugares de Jesus, os lugares santos. E aqui, no tempo de Jesus, encontramos testemunhos arqueológicos. Por isso perguntamos ao Eduardo: o que são esses testemunhos, Eduardo? Simone, queste piccole lucerne del tempo della Madonna, del tempo di Gesù, di queste piccole lucerne possiamo capire la parabola del 10 Vergine. Estas lâmpadas são do tempo de Jesus, do tempo de Maria e de José. Por isso o tempo chamado herodiano vem testemunhado com a arqueologia. Olhando essas lâmpadas e também o lugar, esse vasinho para os olhos, podemos lembrar a parábola das 10 virgens. Jesus, José e Maria, no contexto histórico arqueológico. Vamos continuar para entendermos melhor a história desse grande homem, desse grande santo, desse grande pai.
querida irmã, que nos está acompanhando nesta linda viagem conhecendo São José. Eu que sou o guardião e o reitor da Basílica da Anunciação e do Santuário da Sagrada Família, quero dar-te um presente. Quero que você me acompanhe nesse lugar extraordinário, lindo, que é a parte inferior da casa da Sagrada Família, aonde José e Maria, cooperando ao mistério da salvação, foram aqueles que educaram e nutriram o Filho de Deus. Esse santuário era chamado Santuário da Nutrição. São José, o pai que nutre, com responsabilidade a essa criança, Jesus de Nazaré, que crescia aos olhos de todos, dos habitantes de Nazaré, aos olhos de Maria e de José. Crescia como pequena criança, como adolescente. Jesus que olhava este pai que trabalhava, este pai que escutava no silêncio, via essa imagem tão linda de um trabalhador que começou também a ensinar a Jesus a trabalhar com as suas mãos, ensinando Jesus a ser artesão, carpinteiro. Aqui, José é aquele que ensina Jesus. E no mistério, José aprendia com o Filho de Deus. José, essa ícone linda, extraordinária, de uma pessoa, de um pai, São Boaventura, diz que São José é pater educativus. Sim, pai. É José que dá a Jesus a descendência de Davi, segundo as promessas do Antigo Testamento. Jesus, filho de Davi, porque José era da família de Davi. É realmente um pai, pater educativus, um pai que também ensina Jesus. Quando, voltando de Jerusalém, Jesus se perdeu entre as tantas pessoas da peregrinação, Maria pergunta a Jesus: por que você fez isso? Eu e o teu pai estávamos procurando você, aflitos. Sim, o pai. Aqui Paulo VI fala dessa paternidade. O Papa Paulo VI, visitando Nazaré, visitando aqui esse santuário, ele fala dessa paternidade adotiva. Aqui lembramos que ser pai e mãe não é só fisicamente. São José nos ensina isso. Os filhos adotivos que nós temos se sentem filhos e são filhos. Os pais adotivos são pais realmente. E José nos ensina isso aqui, que a paternidade não é só fisicamente. Ele se torna o pai de Jesus. Quero convidar você que nos está acompanhando a rezar a São José como pai da providência, como pai que cuida dos filhos,
Porque aqui ele é esse exemplo, aquele que nutre, aquele que ensina Jesus a trabalhar com as mãos. Sim, São José, pai verdadeiro, sempre adotivo, putativo, mas verdadeiro pai de Jesus de Nazaré. São José nos ensina, ou melhor, nos mostra, no mistério da encarnação, que aqui ele, o guardião da Sagrada Família, que viveu com Jesus, e aqui Jesus viveu por 30 anos, que Jesus era obediente a ele, a obediência de Cristo. Tinha uma inscrição antiga que depois foi colocada nessa parte superior da casa. Aqui Jesus era submisso à Sagrada Família. Você que me está escutando, quantas vezes foi difícil obedecer? Tantas vezes foi difícil a escutar, a aceitar uma ordem. Aqui Jesus obedeceu a José, que vivendo a experiência com Cristo, José, olhando um Deus da encarnação, aprende também na humildade de Cristo. Por isso, Nossa Senhora, em Caná de Galileia, diz a Jesus: não tem, falta o vinho, não temos vinho. E Jesus obedece a Maria. Por isso, a Sagrada Família nos ensina essa união tão linda, tão completa, que poderíamos quase chamar uma trindade terrena. Sim, uma trindade terrena, onde José é o guardião da Sagrada Família, ensina, aprende e intercede. Hoje, São José intercede por nós. Rezemos a São José, o Pai da providência, o Pai que nutre, o Pai que cuida, o Pai que intercede realmente. E quero deixar para você, com a intercessão de São José, a bênção, que São José continue intercedendo por nós. Com a intercessão de São José, de Maria, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo.